Meu nome é Pedro, eu sou residente de radiologia na USP, passei em todas as provas de residência que eu fiz no estado de São Paulo, incluindo o primeiro lugar geral na prova de residência do Einstein, e quero compartilhar com você agora como que foi a minha reta final na preparação, especialmente desse mês de julho, agosto, setembro, mais pra frente, no que foi que eu foquei e que fez diferença pra mim. Chegando nesse mês de julho, eu fiz muito simulado. Tipo, eu peguei uma semana e fiz 5 provas seguidas do Sírio-Libanês. Por quê? Porque eu tinha que entender muito bem onde exatamente eu estava. Então eu parei tudo nos meus estudos, fiz esses simulados, provas na íntegra, com questões inéditas, com o objetivo único e exclusivo de, beleza, se eu fizesse a prova hoje, quanto que eu tiraria? E mais ainda, por que que eu erraria as questões que eu erraria? Quais seriam os motivos desses erros? Qual é a informação que eu pego com isso? A informação é o que eu preciso estudar daqui para frente. Não adianta mais achar que o cronograma vai te salvar, ou então que seguir o passo a passo que o seu mentor ou que alguém falou vai colocar as coisas no lugar e fazer você passar, porque nesse momento, o que vai te beneficiar de fato, assumindo que você já teve um ritmo de estudo razoável até aqui, é estudar as coisas que você não sabe. Se você está acertando todas as questões, você faz 5 provas, você acerta todas as questões de um tema que caem nessas 5 provas, para que você vai ficar estudando esse tema um pouco mais? Não faz sentido, né? Você está acertando as questões, você entende o racional delas do início ao fim, não tem porquê você bitolar com estudar ou revisar esse tema. Por mais que ele esteja na sua planilha de revisões, etc. Você está acertando, está de boa. Agora, por que você erraria uma questão no dia da prova? Isso você tem que saber. Isso você não tem desculpa para não saber. Por isso que é tão importante você fazer os simulados. E aí, essas questões que você erra, você tem que entender o motivo exato do erro, você tem que decompor a questão para ver o porquê exatamente foi que você errou aquela questão, e depois você tem que estudar esse tema. Então, direcione o seu estudo a partir de agora a partir dos seus erros, e não a partir de informações avulsas, quaisquer, que alguém tirou de trás da orelha. Beleza? Para isso, você tem duas opções possíveis para entender bem o mecanismo de seus erros. Uma é fazer as provas na íntegra da instituição que você quer. Então, supondo, minha situação, eu queria USP São Paulo, a prova do Círio é bem parecida, eu já tinha feito muita questão das provas da USP, falei, pô, beleza, vou pegar as provas aqui do Círio. Aí fiz as provas do Círio, tive um desempenho ok, mas estava errando as coisas ainda. Peguei os temas, estudei. A outra possibilidade, se você já fez muita questão das provas na íntegra que você quer, é você fazer simulados autorais criados por quem entende o padrão dessas bancas. Vários cursinhos têm bons simulados, e nós no Prisma também temos simulados autorais, voltados para as provas de São Paulo. Nós já tivemos simulado autoral no padrão da USP São Paulo, foi super elogiado, mais de 400 pessoas, foi muito bom. Tivemos simulado autoral no padrão da Unifesp, com várias questões de epidemiologia, medicina baseada em evidências, questões mais diretas ali também, seguindo o padrão da banca da Unifesp. E nesse próximo teremos o simulado para uma outra banca de São Paulo, que eu não vou falar aqui. Eu quero que você descubra lá no simulado. Para se inscrever, é só apontar o celular no QR Code que vai estar aqui na tela ou clicar no link da descrição. O segundo ponto, que tem muito a ver com o primeiro, é você entender muito bem o padrão das bancas cujas provas você quer prestar. Porque se você já está ali na faixa dos 70 e alguma coisa, 72, 75, 78, você já tem conteúdo de grande parte das coisas. Se você está errando por conteúdo, provavelmente são coisas que você ainda não estudou e que fazendo um simulado você vai correr atrás desse conteúdo seguindo a primeira dica e não vai errar mais isso por conta de conteúdo. Agora, nesse ponto, passa a fazer muita diferença você estar habituado a questões da sua banca específica para saber se eles são uma banca que coloca muita pegadinha, qual que é a estrutura dos distratores da questão, se é uma banca, como é o caso da USP São Paulo, em que você costuma ficar entre duas, existem duas que geralmente são razoáveis, existe uma pista no enunciado que te direciona para uma, mas costuma ser a outra. Você precisa entender um pouco essa anatomia, porque isso aí consegue te dar facilmente, vai, umas 3 a 4 questões. Não é isso que vai te dar 10, 20 questões, não, mas umas 3 a 4 de diferença por entender o padrão, entender o que a banca espera de você, você consegue sim. A Unicamp é a marca escrachada disso, porque eles têm as questões abertas, de respostas curtas, e você tem que ser capaz de escrever ali exatamente o que eles esperam que você escreva. Se você não entender sobre a banca, você vai perder questão, invariavelmente. Então, primeira dica, você tem que saber onde você está, e para isso você vai fazer simulado e prova na íntegra, e tem o simulado do Prisma. E a segunda dica é você entender o padrão da banca que você quer prestar. Porque dessa maneira, pronto, você resolve grande parte do seu problema e ganha aí umas 3 a 4 questões. Agora, o que foi que fez mais diferença para mim nessa reta final? Disparado, muito mais até do que fazer simulado e muito mais do que entender o padrão da banca.
foi o manejo da energia. Quando eu cheguei nas provas, a prova do Einstein era uma das minhas prioridades, ela foi ali no início de novembro, eu direcionei toda a minha energia para chegar muito bem no dia dessa prova. Por quê? Porque eu sabia que se eu fosse muito bem nela, isso me ajudaria no desempenho e na tranquilidade para as outras provas, e eu garantiria a vaga em uma das instituições que eu queria. Então, a partir de agora, você tem que garantir, você tem que se preocupar ativamente com isso. Você tem que garantir que o seu estado de espírito mesmo, sua concentração, a sua energia vai estar muito boa no dia da prova. Não é para você chegar no dia da prova burnoutado. E se você tá dando gás infinito até agora, tá cansado, tá achando que já tá desconcentrando nas coisas e tudo mais, talvez seja o momento não para parar, mas para dar uma baixada no ritmo, descansar um pouco, colocar a cabeça no lugar, para conseguir fazer uma boa reta final. Porque naquelas 2 semanas ali, antes da sua prova-alvo, você tem que estar muito bem. Você tem que conseguir fazer boas questões, conseguir revisar bem, conseguir fazer uma revisão direcionada para sua prova, revisar as provas anteriores deles para entender esses padrões, ver quais temas que recorrem. Então, se você chegar mal na sua reta final, isso aí vai te tirar muita questão. E aí você vai sair da prova mal, pensando na primeira prova. Em São Paulo, por exemplo, a primeira vai ser a do Círio, logo antes tem o Enari. Aí você faz a primeira prova, não vai bem, isso acaba te consumindo. Tem gente que fica motivado com isso, mas a maior parte das pessoas acaba ficando consumida quando vai mal em uma prova. E se você for mal na primeira prova, isso pode acabar gerando um efeito cascata que vai te prejudicar nas outras. Então foca em chegar bem nas suas provas prioritárias, entenda qual que é o papel de cada uma das suas provas. Para mim, por exemplo, o Enari foi um simulado, eu não estava tão preocupado com a nota do Enari, fui bem, passei, mas eu estava mais preocupado ali em saber o que eu sabia e o que eu não sabia, usando a primeira dica aplicada a uma prova na realidade. Mas, sabe, entenda bem isso. Classifique assim, tá, beleza, essa prova é prioridade ou eu vou fazer ela meio que só de zoas, assim, pra ver de qual é, pra eu entender o que eu não tô sabendo. E ter algumas provas, assim, no bolso é bom. Eu fiz o Enari e algumas outras provas de São Paulo nessa pegada, mas pra não perder o ritmo e pra me forçar a fazer questão e evidenciar o que eu não sabia. Então, diferencie quais são as provas que requerem mais energia, quais são as que requerem menos energia e garanta que você vai chegar na semana dessas provas bem, com a cabeça no lugar, com condições de se concentrar e fazer uma boa revisão. Isso vai fazer muita diferença. Isso aí faz uma diferença na magnitude de umas 10, 15 questões. Porque se você chegar mal, você acaba perdendo muita coisa, invariavelmente. Lembrando novamente de se inscrever nos simulados autorais do Prisma, focados nas provas de São Paulo. QR Code está aqui na tela e o link na descrição. Eu espero você lá.